Hoje você vai fazer o teste da fé. Se você realmente tem fé, você realmente é uma pessoa de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Irmãos, muitas pessoas têm pensado que a fé é um simples sentimento. Muitas pessoas têm achado que a fé é um pensamento positivo. Muitas pessoas acham que a fé é força de vontade. E eu quero lhe dizer que a fé não é um simples sentimento. A fé não é um mero pensamento positivo, e muito menos força de vontade. A fé, na verdade, é a certeza e a convicção da existência das coisas celestiais e eternas. Quando eu tenho certeza e convicção, embora não possa ver, embora não possa tocar, não possa apalpá-las, mas eu tenho essa certeza, esta convicção, que há uma cidade celestial no céu preparada para a igreja, que há mansões eternas no céu preparada para o povo de Deus, que há um Deus vivo assentado no trono, assim como você pode ver o que está em sua volta. Tão vivo, tão real, ou muito mais real é a existência desse Deus que está no céu assentado em seu trono. Ter fé, irmão, é ter certeza, é ter convicção. E essa fé, ela deve ser manifestada em nós, não apenas com palavras. Porque o que eu tenho visto, irmãos, hoje dentro da igreja, ou mesmo em outras religiões, são pessoas afirmando ter muita fé, são pessoas dizendo ter fé. Todavia, a fé dessas pessoas tem se resumido apenas em palavras, apenas em mera conversa. Mas a fé, irmão, ela deve se manifestar em nós muito mais do que palavras. A fé deve se manifestar na sua vida, na minha vida, com uma transformação de vida. Ou seja, a pessoa que realmente tem fé, ela tem a sua vida transformada por essa fé. A pessoa que tem fé, ela tem o seu caráter transformado por essa fé. A pessoa que tem fé, ela tem a sua personalidade, a sua conduta transformada pela fé. Ela tem uma transformação de comportamento, ela muda, ela se torna uma nova pessoa por conta da sua fé, por conta daquilo que ela acredita, por conta das promessas eternas no céu. Muda, a pessoa muda. A fé, irmãos, se você realmente tem fé, essa fé, ela deve produzir em você santidade. E é o que mais falta na igreja de hoje, é santidade. Alguns até deixaram de fumar, alguns até deixaram de beber, alguns até deixaram de ir à festa, ao forró, mas não estão vivendo ainda a vida de santidade que a Bíblia manda, e sequer estão se esforçando, sequer estão lutando para viver essa santidade. E o que é que significa santidade? Ser separado do mundo, ser diferente do mundo, deixar de viver para o mundo, deixar de viver para agradar pessoas, deixar de viver para agradar a si e passar a viver para agradar a Deus. Isso é santidade. É não ter mais a sua vida para si próprio, para os seus prazeres, mas ter a sua vida dedicada a Deus, a obediência a Deus. Isso é santidade. Isso é santidade. Então, irmãos, quando o homem tem de fato essa fé, essa convicção, essa certeza que é a fé, até os seus pensamentos, os seus desejos, as suas intenções mudam. Quando alguém tem essa fé, o homem muda até a forma de pensar, o homem muda até naquilo que ele deseja, o homem muda
em tudo. Há uma mudança na nossa vida para aqueles que têm fé. Então, queridos, hoje eu quero falar sobre algo que a fé inevitavelmente produz na vida do homem. Não tem como, preste bem atenção, não tem como alguém dizer que tem a fé bíblica, a fé pelo Espírito Santo, a fé salvífica, a fé que salva, a fé que livra o homem da condenação eterna, a fé que dá herança eterna para o homem. Não tem como alguém ter esta fé se ele não tiver isso aqui que eu vou dizer. E o que é, pastor? Obras. Não tem como você dizer que tem fé se você não tiver obras ou boas obras. Vamos abrir o que está em Tiago, capítulo de número 2. Porque inevitavelmente, irmãos, aqueles que realmente têm fé, ela produz inevitavelmente obras, boas obras na vida do homem. Olha o que diz Tiago 2, do 14 ao 17. Tiago 2, do 14 ao 17 diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura pode a fé salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estiverem nus e com falta de mantimento cotidiano, e alguns de vocês lhe disser para ele: e vá em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes dê as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também, se a fé, se não tiver obra, em si mesma ela é morta. Preste bem atenção, irmão, no que o texto está dizendo, que a nossa fé deve ser manifestada, deve se tornar visível através de quê? De palavras? Não, através das obras. E o que é que ele está falando aqui? Há um irmão necessitado de alimento, de roupa. Aí você chega, aquele homem cheio de fé, e diz: olha, meu irmão, vai em paz, Deus é contigo, aleluia, você vai ver, Deus vai multiplicar, Deus vai te dar, aleluia, aleluia. Deus está dizendo aqui: filho, isso aí não demonstra fé coisa nenhuma. Se você tivesse fé, o que é que você tinha feito? Pega um pouquinho do que você tem. Irmão, eu tenho pouca condição, eu sou pobre, mas está aqui uma chinelinha para lhe ajudar, uma calça para lhe ajudar, uma camisa para lhe ajudar, e eu estou com 2 quilos de arroz, está aqui um para você, e vai na bênção, Deus te abençoe em nome de Jesus. Isso é fé. Às vezes as pessoas acham que para ter fé, não, vou me espremer aqui na oração, para sair fé. Não tem nada a ver, irmão. A tua fé é manifestada com as tuas obras. Se não houver obras na tua vida, se não houver boas obras na tua vida, se não houver atitude, se não houver ação, a tua fé, ela está morta. É isso que ele diz, irmão. A fé precisa ser vista, e para a fé ser vista, ela precisa ser manifesta. Olha como é interessante. Lá em Mateus 9:2, um paralítico em Cafarnaum. Jesus estava em Cafarnaum, numa cidade, lá numa casa, pregando o evangelho. A Bíblia diz que tinha um homem que era paralítico, ele não andava. E aí ele chamou 4 amigos para levar ele lá onde estava Jesus. E quando eles chegaram lá onde estava Jesus, havia uma multidão rodeando a casa, ninguém podia entrar lá. Ninguém podia entrar porque havia uma multidão. E aí eles podiam ter dito: oh, rapaz, poxa vida, a gente veio até aqui, tentamos, né? Vamos para casa. Não. Eles disseram: ó, vamos abrir lá em cima, vamos abrir o telhado. Imagina os caras olhando: para esse cara tá doido. Não, vamos abrir o telhado. Aí o camarada foi, alguém subiu lá em cima, começou a mexer nas telhas. O povo que... Agora imagina aí, irmão, nós estamos num culto aqui. De repente sobe alguém e começa a abrir a telha. E 4 homens em cima da casa abrindo o telhado. Vocês acham que vocês iam ficar olhando para mim?
Meu irmão, todo mundo parou e ficou lá dizendo: rapaz, você está doido, está atrapalhando a reunião, está atrapalhando o culto, Jesus está pregando. E enquanto aqueles homens subiam, irmão, chamava a atenção de todo mundo. A Bíblia diz que eles abriram um buraco no telhado e desceram o paralítico até o meio onde estava Jesus. E a Bíblia diz, em Mateus 9 e verso 2, diz assim: e Jesus, vendo a fé deles, presta atenção, Jesus viu a fé deles. Jesus pôde ver a fé deles. Você está entendendo? Não, o texto não diz Jesus ouviu a fé deles. O texto diz Jesus viu a fé deles. E o que é que nós entendemos aqui, irmão? Que se de fato existe fé em minha vida, em sua vida, é preciso que ela seja manifestada, seja vista. É preciso que seja vista. E essa fé, para que ela seja vista, é preciso ela ser manifestada com obras. Você está entendendo, irmão? Com boas obras. É assim. Em Efésios 2, do 8 ao 10, olha o que diz o texto. Efésios capítulo 2, volta um pouco. Carta aos Efésios capítulo 2, do 8 ao 10. Nós poderíamos falar de muitas formas de fé. A fé poderia abranger aqui a questão da cura, a questão do milagre, mas eu quero falar essa noite, irmão, a questão da obras, a fé que leva o homem a ter obras, a fé que não se resume apenas em palavras, mas em obras, em atitude. Efésios 2, do 8 ao 10 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Olha o que é que o texto está dizendo, irmão. O texto diz que nós não somos salvos por praticar boas obras, mas o texto diz que nós somos salvos pelo quê? Pela fé. Ele está dizendo que o homem não é salvo por praticar boas obras. Ele diz que nós somos salvos pela fé. Porém, o texto também diz que nós fomos criados para as boas obras. Não, presta atenção no que o texto está dizendo, porque pode alguém achar que essa pregação sobre obra é que você vai conquistar a sua salvação com ela. O texto está dizendo, irmão, que a salvação do homem é pela fé, a fé em Cristo, a fé que leva o homem a obedecer, a obediência. A salvação é pela fé, não é pela obra, não vem de nós, para que ninguém se glorie, porque se fosse pelas obras, nós íamos nos gloriar. Eu estou salvo porque eu fiz muito boas obras, eu estou salvo porque eu pratiquei muito boas obras. Então a sua salvação não é pelas obras. Porém, entenda uma coisa, o verso 10 diz, olha, conjuga o verso 9 com o verso 10, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura sua, criado em Jesus para boas obras. E o que é que o texto está dizendo? O texto está dizendo, irmão, que nós fomos criados para boas obras. O que é isso? Ela faz parte da nossa natureza. As boas obras, elas não me salvam, não me salvam.
Ah, pastor, se as boas obras não me salvam, então não vou praticar boas obras, porque elas não me salvam. Aí você está equivocado. Por quê? Porque nós fomos criados para praticar boas obras. Se você não pratica boas obras, é porque você ainda não foi gerado por Deus, é porque você ainda não foi gerado pelo Espírito Santo. Porque o verdadeiro homem de fé, a verdadeira mulher de fé, não pratica boas obras para ser salvo. Ele sabe que está salvo pela graça de Deus, porque ele crê em Jesus, mas ele pratica as boas obras porque faz parte da natureza dele. Porque no dia que ele nasceu de novo, que teve um encontro com Jesus Cristo, foi regenerado pelo Espírito Santo, então ele passou a viver novidade de vida e passou a praticar boas obras. Faz parte da nossa natureza, deve fazer parte do nosso dia a dia. As boas obras, irmãos, para nós não são uma prática obrigatória. Poxa vida, eu tenho que praticar boas obras. Não. As boas obras, irmãos, é uma prática voluntária, é uma prática espontânea, é algo que está em nós, é algo nosso. É como se eu dissesse: não, eu não consigo parar, eu tenho que fazer boas obras, a minha natureza está dentro de mim, Deus me gerou para isso. Você está entendendo, irmão? As boas obras fazem parte da nossa natureza. As boas obras devem fazer parte do nosso dia a dia, devem se tornar práticas constantes, práticas contínuas na nossa vida. Mas entenda uma coisa: se nós imitirmos as boas obras, a nossa fé não poderá ser vista. Se nós omitirmos as nossas boas obras, a nossa fé não será válida. Se nós omitirmos as nossas boas obras, a nossa fé não passa de um blá blá blá. Se nós omitirmos as obras, se nós não tivermos obras, a nossa fé não poderá nos salvar. Lembra o que Tiago disse? Se a fé sem obras, ela é morta. Ele diz que se o homem diz que tem fé, mas não tem obra, a fé não pode salvá-lo. Se nossa fé, irmão, entende uma coisa: está cheio de gente estéril dentro da igreja, está cheio de gente vivendo uma fé falsa. Aqui mesmo, talvez, irmão, aqui mesmo em nosso meio essa noite, eu não sabia quem ia vir para o culto. Eu pedi a Deus: Senhor, eu queria falar do reino, eu queria falar hoje da Nova Jerusalém, eu queria falar hoje da vinda de Jesus, eu queria falar hoje das mansões celestiais, eu queria falar hoje do arrebatamento. Mas eu fui orar a Deus, buscar a Deus em oração, para dizer: Senhor, o que é que eu tenho que pregar hoje? E Deus me deu essa palavra, Deus me deu essa mensagem. E o que é que Deus está querendo falar conosco essa noite, irmão? É porque tem pessoas em nosso meio que estão atrofiadas na fé, estão mortas na fé, tem uma fé morta. Pessoas que estão dentro da igreja, fazendo parte da congregação, levam a Bíblia, andam com a Bíblia, dão a paz do Senhor, participam da Santa Ceia, dão glória a Deus, aleluia, cantam os louvores, talvez exerçam algum ministério dentro da igreja, mas estão mortas na fé. Por quê? Porque não tem obras. E uma fé sem obra, ela está morta. Olhe para você, meu irmão. Quantas obras você tem diante de Deus? Quantas obras tua fé tem te levado a praticar? Como é que você tem vivido a sua fé? Só de a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Isso é uma fé falsa. Isso é uma casca, apenas aparência. O texto diz claramente: se alguém tem fé, ele precisa manifestar essa fé em obras. Olhe, meu irmão, medite, reflita, pense no que está sendo dito aqui. De repente você tem sido um cristão doente, de repente você tem sido um cristão aleijado, de repente você tem sido um cristão deficiente. Por quê, pastor? Porque a tua fé não tem obras, a tua fé não tem ação, não tem atitude, não tem manifestações. É uma fé, irmão, de boca, é uma fé apenas de palavra.
O texto diz em Tiago 2: meus irmãos, que proveito tem se alguém disser que tem fé, mas não tiver obra? Porventura essa fé pode salvá-lo? Não. Porque se ele não tem obra, isso significa que realmente ele não tem fé. Porque a fé se manifesta através das obras. Na vida de Abraão, irmão, quando Deus disse a Abraão: eu quero o teu filho, o teu único filho. Hoje os pastores levam isso para o lado de dinheiro, né? Mas Deus disse: Abraão, quero o teu filho, o teu único filho, Abraão, dá ele para mim. Abraão não ficou só lá dizendo: tá bom, Senhor, eu vou dar. Aí passou um ano: não, Senhor, eu vou dar, eu sei que eu tenho dado. 10 anos: não, Senhor, eu vou dar. Não foi assim. Quando Deus pediu a Abraão o filho, Abraão manifestou a sua fé através da atitude, através da obra. O coração dele doeu, o coração dele partiu, sangrou, mas ele disse: Deus está mandando, eu vou fazer o que Deus mandou. Foi lá, pegou o menino, levou para o Monte Moriá, e quando ele ia sacrificar, Deus disse: para, Abraão, não toca no menino, porque eu sei que agora tu temes a Deus, porque tu não me negaste o teu filho, o teu único filho. Porque a fé com obras manifesta também o temor a Deus. Meu irmão, medite muito bem nisso. Nós temos resumido o nosso cristianismo apenas em cultos. Não, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou evangélico. Por quê? Porque eu estou indo para a igreja. Não, eu sou uma pessoa de fé, de muita fé. Por quê? Porque eu fiquei curado. Não, por quê? Porque eu prosperei. Nós temos resumido nossa fé, irmão, sim, erradamente. Enquanto não houver obras na sua vida, obras em resultado, obras de obediência, obras de renúncia, obras de desapego, obras de atitude, enquanto não houver obra na sua vida, você está equivocado enquanto a sua fé. Pastor, que pregação é essa, pastor? Não, você não achou que ia ter um forró aqui, né, meu irmão? Você tem ouvido na rádio, né? Pastor, que culto é esse? Não, você achou que ia ter um funk aqui, um axé, uma balada? Você ouviu na rádio já, você já sabia. Veio porque quis. Então aguenta aí, em nome de Jesus. É pro teu bem. Quando a gente leva o nosso filhinho pro médico, o bichinho para tomar a injeção, e ele grita, e a gente segura ali, né? E o médico, vá! A enfermeira, vá! É pro bem dele. É por isso que você está aqui essa noite. Você vê porque Deus quer falar contigo. Não endurece teu coração não, irmão. Abre este coração, pelo amor de Deus. Não vai ficar com raiva do pastor, não vai ficar com raiva da mensagem. Abre o coração, reconhece que a tua fé está estéril, que você não está produzindo nada para Deus. Reconheça isso, irmão. É para o teu bem, pro teu bem. Tome esse remédio aí, que pode ter certeza que é para o teu bem. Olha, mesmo a salvação não sendo pela fé e não sendo por obras, elas vão ser cobradas de nós. Sabia disso? Não, ninguém é salvo pelas obras. Nós somos salvos pela fé. Porém, a fé deve produzir o quê? As obras. Eu pratico obras não para querer me salvar. Eu pratico as obras porque eu estou salvo. É diferente. Então, mesmo a salvação não sendo, aliás, sendo por fé e não por obras, elas vão ser cobradas de nós, pois as obras manifestam de fato quem nós somos. Isso está lá em 2 Coríntios 5. Abre lá para você ver. 2 Coríntios capítulo 5. A fé, as obras não vai salvar ninguém, mas elas vão ser cobradas. Porque a fé, as obras, aliás, manifestam quem somos nós. Olha aí, 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer. Espera aí um instante, irmão. Paulo está escrevendo para a igreja cristã, para uma igreja de Cristo. Essa carta não é para incrédulo, essa carta não é para descrente, essa carta não é para pessoas do mundo, é para a igreja. E Paulo está dizendo: olha, nós, todos nós, crentes, cristãos, sim, nós da igreja,
devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Para quê? Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Obras. Nós vamos ser julgados de acordo com as nossas obras. Pastor, como assim? Se as obras não salvam, o que salva é a fé. Mas entende, é porque as obras manifestam quem é você. Se você tem boa obra e obedece a palavra, é porque você realmente cria. Se você tem obras más e não obedece a palavra e vive para a carne, é porque você não cria. Então as obras manifestam quem é você, meu irmão. As obras. Se é invejoso, tuas obras manifestam. Se é cobiçoso, as tuas obras manifestam. Se é avarento, tuas obras manifestam. Se é mesquinho, prostituto, lascivo, imoral, tuas obras manifestam. A tua vida manifesta quem você é. As tuas ações, as tuas atitudes manifestam quem você é. Então nós vamos ser julgados de acordo com as nossas obras. Por quê, pastor? Porque as nossas obras mostram quem eu sou. Quem sou eu? Isso é manifestado através das minhas obras. Então, irmãos, é por isso que o julgamento vai acontecer da forma que eu vou lhe mostrar agora. Agora chegou na melhor parte. Quando fala de salvação, quando fala de julgamento, é a melhor parte que eu gosto. É por isso que o julgamento vai ser de acordo com as obras e vai ser do jeito que está lá em Mateus 25. Abra lá, você vê como é que vai ser o julgamento. Você vai estar lá nesse dia. O texto que nós vamos ler aqui, você vai estar lá. Então, olha aí como é que vai ser, para você já saber como vai ser. Mateus capítulo 25. Mateus 25, verso de número 31. E quando o Filho do Homem, ele se refere a si mesmo, Jesus está se referindo a si. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então para bem aí um instante, irmão, bem aí. Nós estamos falando de fé, uma fé que deve obrigatoriamente produzir na minha vida obras. Se não há obras na minha vida, na sua vida, é porque não existe fé. Porque uma coisa, irmão, é acreditar que Deus existe. O que é que Tiago fala? Crês que há um só Deus? Faz bem. Até os demônios crêem. Você acha que o diabo não crê que Deus existe? O diabo já esteve diante de Deus falando com Deus, irmão. Ele já foi um anjo de luz. O nome dele já foi Lúcifer, aquele que leva a luz, aquele que carrega a luz. Um anjo de luz, o diabo já esteve lá. Satanás já esteve lá. Os demônios conhecem a Deus. Eles têm fé em Deus, eles creem que existe só um Deus. Isso não é o bastante, isso não é o suficiente. É preciso que essa fé nos leve a obedecer. É preciso que essa fé nos leve à obediência. Produza em nós obras, mudança, transformação, atitude, boas obras. É preciso. Então, para quê, pastor? Para que quando Jesus vier, como o texto está dizendo, ele vai se assentar no trono da glória dele. Vai ser uma surpresa para todas as nações, porque a Bíblia diz em Apocalipse que todo olho verá e todas as nações chorarão por causa dele. Por quê? Porque as nações não acreditariam que Jesus ia vir, e quando ele vier, estiver nos ares celestiais, sentado no seu trono, que as nações verem a glória dele, vão chorar, porque não acreditaram. E aí, irmãos, o que vai acontecer? Ele vai reunir as nações diante dele. É assim que vai ser. Tremendo, né, irmão? Incrível, né, irmão? Maravilhoso, extraordinário, glorioso saber disso. E quantas vezes a gente, e quanto, irmão, eu percebo que nós estamos frios em relação a isso. Como demora se ouvir uma mensagem em relação a isso.
Como se demora a ouvir uma pregação em relação a esse julgamento. Então, Jesus vai vir e se assentará no trono da sua glória. E aí ele diz que todas as nações vão ser reunidas ali diante dele. Todas as nações. Os mortos vão ressuscitar, vão estar lá diante do trono. Os que creram, a igreja vai estar lá diante do trono. Os que não creram vão estar lá diante do trono. Os ateus que não acreditavam vão estar lá também. Todo mundo vai estar lá, todo mundo. Ou acredite ou não, ou aceite ou não. Não é uma opção do homem, não, eu não vou, não é uma opção. Todos terão que ir e se colocar diante do trono dele para ser julgado. E aí o Senhor vai começar a julgar, e a Bíblia diz que ele vai dividir ovelhas para a direita, bodes para a esquerda. E aí ele faz a divisão. E muitos não vão estar sabendo de, mas que divisão é essa? Por que é que nós ficamos do lado de cá e do lado de lá? Eu não estou entendendo esse negócio. Não tem gente assim, né? Mas por que eles ficam do lado de lá e nós aqui? Vai ter isso, não vão entender, não vão saber. Mas aí Jesus vai abrir a boca dele e vai dar a sentença. E ele vai dizer, no verso de número 34: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, possuam por herança, meu irmão, é posse, herança é posse. Possuam por herança o que? A Land Rover, possuam por herança a mansão, não, possuam por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Uma herança, uma posse, ele vai dar para quem tiver à direita. E quem tiver à direita, quem é? As ovelhas. Ele diz, as ovelhas, coloca lá à direita. E por que ele está dando o reino para essas pessoas, irmão Maico? Por que ele está dando o reino para elas? Ele vai falar por que ele está dando o reino. Verso 35: porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede. Olha como é que Jesus fala: eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era estrangeiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu adoeci e vocês foram me visitar. Eu estive na prisão e vocês foram me ver. Então os justos vão perguntar: Senhor, quando nós tivemos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos te ver? Então o rei Jesus dirá: em verdade eu digo a vocês, e quando vocês fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, a mim vocês fizeram. Amém. Você está vendo aí o que é que Jesus está julgando ele? É pelo quê? Pelas obras. Tive fome, me deu de comer, obra. Tive sede, você me deu de beber, obra. Estava nu, você me vestiu, obra. Estava preso, você foi me ver, obra. Estava doente, você me visitou, obra. Obras. E por que essas obras, pastor? Se o senhor acabou de dizer que a salvação não é pelas obras. Não é, mas lembra que a Bíblia ensina que quem tem fé tem obra. Essas pessoas estão sendo salvas não é pelas obras, é pela fé que levou eles a praticar aquelas obras. É isso? Não daqui a pouco o cara vai estar aí todo desmantelado, aí visitando os doentes, os enfermos, dando de comer os pobres nessa. Estou salvo. Por quê? Porque eu estou praticando obra. Você está condenado, filho, do mesmo jeito. Por quê? Porque você está praticando uma obra que não provém da fé. Por que está me julgando? Não, porque a tua vida mostra que você não teve um novo nascimento. A tua vida mostra que a tua obra é pela carne. A tua vida mostra que a tua obra é apenas uma ação para buscar glória para si, para receber elogio, para receber aplauso. E o que tem de gente que faz isso? Só dá um prato de comida um pobre de uma pessoa para poder sair tocando trombeta. Só dá esmola a um pobre de um mendigo ou alguém para poder dizer que fez.
e se elogiar e receber elogio. Não são essas obras que Jesus está falando para se promover. Jesus disse que quem faz obra para se amostrar já recebeu o seu galardão. A recompensa foi os elogios que você recebeu. Mas quem faz obras para Ele ver de coração sincero, esse vai receber galardão quando Jesus vier nas nuvens do céu. Então perceba, irmão. Agora olha o detalhe. Para quem foi as obras? Para quem foi essas obras que eles fizeram? Jesus disse: vocês me deram de comer. E mas Senhor, nós nunca te vimos. Como é que nós temos de comer a ti, de vestir, de calçar? Te visitamos, nós nunca te vimos. E Jesus vai dizer o que ele disse? Quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, vocês estavam fazendo a mim. A mim. O que Jesus está dizendo aqui? Que quando nós servimos, praticamos boas obras para com os pequeninos irmãos dele. Quem é os pequeninos irmãos dele? Somos nós. É a igreja. É o povo que busca o evangelho. Tem gente que entende errado esse texto. Aí vai. Não que seja errado, lógico que não é, obviamente que não é, né? Eu já fiz muita visita também, mas não é errado. Mas tem gente que entende esse texto achando que é porque ele tem que ir para o presídio visitar, ele tem que ir ao hospital visitar. Não é isso que o texto está dizendo. Jesus está dizendo: quem visitou, quem estava preso, um dos pequeninos dele. Jesus está falando, irmão, do amor fraternal, das obras mútuas, de um irmão ajudando o outro, de um irmão estendendo a mão para o outro. Aquilo que a igreja primitiva fazia em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 4. Eles não tinham nada particularmente seu mesmo, com tudo eles se serviam uns aos outros. Eles praticavam essas obras. É isso, irmão, está faltando hoje na igreja. Você concorda comigo? A igreja não tem mais isso. Cada um está preocupado com seu umbigo. Nós temos sido ventricistas, egoístas, egocêntricos. Só pensamos em nós, no nosso bem-estar. Não estou comendo picanha na hora do almoço com uma lasanha bem gostosa. Você quer saber o que o irmão está comendo? Irmão que morra para lá, sei lá. Deus abençoe ele lá, Deus abençoe ele lá. Não é assim. Está faltando isso em nosso meio. Está faltando essa fé em nossos corações. Reconheça aí. Reconheça se você não está sendo um egoísta. Reconheça se você não está sendo um avarento. Reconheça se você não está sendo um egocêntrico, um ventricista, que só pensa em ti, está preocupado só com você e pronto, não quer mais saber de ninguém, não quer mais saber do próximo, do outro, de ninguém, nada. Está errado. O modelo de igreja que nós estamos vivendo aqui no Brasil é um modelo errado. Porque ricos têm testemunhado no altar: eu ganhei 1 milhão, estou indo para o próximo. Eu já tenho 5 milhões, estou indo para o sexto. Está errado. Isso está errado. Os testemunhos que tem que ser dado hoje, irmão, é como os testemunhos que eram dados no tempo dos apóstolos. E qual é o testemunho, pastor? Eu tinha 1 milhão e que peguei parte desse dinheiro e ajudei meus irmãos necessitados que precisavam. Esse testemunho, irmão. Nós somos uma igreja ostentação. Nós estamos vivendo um evangelho ostentação. Nós estamos vivendo um evangelho visionário de coisas terrenas. Estamos vivendo um evangelho visionário de coisas carnais, de coisas mundanas. Pessoas estão condenadas sem saber, porque estão vivendo um falso evangelho. E aí a gente vai e prega isso, aí o pessoal fica achando ruim, como se nós fôssemos inimigos deles. O que é que você quer que eu faça? O que é que você quer que eu pregue para você? O que é que você quer que eu diga? O que é que você quer ouvir? Eu já sei o que é que você quer ouvir.
Ah, pastor, estou com um projeto aí, ó pastor. Eu já consegui 1 milhão, quero o segundo 1 milhão. Ô meu irmão, Deus vai te dar, tá aqui. Pega esse envelope aqui ungido, ó. Foi lá no monte ungido. Bote aqui R$1.000 dentro aqui, que Deus vai lhe dar 100 vezes mais. É isso que você quer? É isso que as pessoas querem. E onde está isso? Que doutrina é essa? Aonde está essa doutrina? Em que base ela tem? Em mentiras, em textos distorcidos, em textos prostituídos, em textos adulterados. Não concorda, não tem nexo com a doutrina de Cristo, não tem ligação alguma com aquilo que Cristo ensinou. Nós estamos vendo aqui pessoas que estão entrando no reino. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para ti. No dia do julgamento, que você estiver diante do trono de Deus para ser julgado, você vai estar lá e vai dizer: olha, do jeito que o pastor pregou naquele dia, olha, do jeitinho de Mateus 25, do 31 ao 46, olha aqui, do mesmo jeito. É, não é, irmão? Lá, Jesus sentado, os bodes do lado de lá, nós as ovelhas do lado de cá. Olha lá, do mesmo jeito, do mesmo jeito. Você vai saber, é do mesmo jeito, irmão. Não vai ter diferença. Nós temos que crer que esse livro é profético, que essa palavra é profética, meu irmão, que isso aqui é uma visão do futuro. Jesus disse para os apóstolos: Senhor, está vendo esse templo? Que coisa linda, Jesus. E Jesus disse: esse templo aí, filho, esse templo aí vai ficar nem uma pedra em cima dele, vão derrubar ele. O discípulo: o quê? 70 anos depois, o general Tito invadiu Jerusalém, derrubou o templo. Até hoje, 1930 anos depois, o templo continua derrubado, porque o mestre falou, e quando ele fala, se cumpre. Então, se ele disse que o julgamento vai ser assim, então o julgamento vai ser assim. E você vai estar lá, nós vamos estar lá. Jesus disse: faça um dos meus pequeninos. Você está fazendo para mim. Então entende uma coisa: quando você ajudar qualquer um dos irmãozinhos da igreja, você está ajudando o próprio Jesus. Qualquer irmãozinho da igreja pobre que precisa, que necessita, e você estender a mão para ele, você está ajudando o próprio Jesus. Jesus disse para os discípulos: aqueles que receberem vocês vão estar recebendo a mim, e quem recebe a mim recebe o Pai que me enviou. Só para você ter uma ideia quem é você, Jesus disse que você é como se fosse Ele. Quem receber você em qualquer casa que você for, está recebendo o próprio Jesus. Foi o mestre que falou isso. Por quê? Porque Ele está em ti, Ele habita em você, está contigo, está em nós. Julgamento, Jesus está mostrando que vai ser pelas obras que a nossa fé nos levou a praticar, não para conquistar a salvação, mas porque fomos criados para fazer boas obras. Está em nós a nossa natureza, e nós estamos atrofiados, acomodados. Temos que ter cuidado, irmão, porque todos nós queremos estar desse lado aqui, amém? Todo mundo quer estar do lado direito, amém, pessoal? Queremos ouvir Jesus dizer: vem, bendito de meu Pai. Imagina naquele dia ele olhando para ti com aqueles olhos de fogo, como a Bíblia diz, o cabelo branco como a neve, os rostos brilhando como o sol, aquela veste brilhando, resplandecente. Ele olhar para a tua direção e dizendo: vem, bendito de meu Pai, entra aqui na posse desse reino, é teu. Olha que alegria nós vamos ter. Receber um corpo glorificado, livre de doenças, nunca mais vamos adoecer, nunca mais vamos ter medo, nem passar necessidade, nem tribulação alguma, nem trabalho algum, nem cansaço, nem fadiga. Trabalho que eu digo na questão do mundo. Nem fadiga, nem cansaço, nem morte, nem lágrima, nem tristeza, nem dor, porque as primeiras coisas terão passado, como diz Apocalipse 21. Morar numa cidade como tem Apocalipse 21, cujas ruas são de ouro puro, tão puro que resplandece como cristal.
Há um rio d'água da vida que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Nós vamos estar andando lá nessa praça, meu irmão. Nós vamos estar lá nessa praça, nessa cidade. A Bíblia diz, Apocalipse 22, verso 4: nós veremos a face de Deus. Vamos ver a face de Cristo. Vamos participar das bodas do Cordeiro, o casamento, a ceia. Vai durar milhares de anos, milhares de anos. Aí você não vai estar lá, tão bom a boda do Cordeiro. Eu tenho que levantar agora, tenho que fazer a comida do marido que ele vai sair. Não vai ter mais isso não. Jesus, estava tão bom aqui as bodas, Jesus, mas eu tenho que levantar agora, tenho que arrumar o menino, tenho que dormir cedo, que eu tenho que arrumar o menino para ir para o colégio. Não terá mais isso, não haverá preocupação alguma, meu irmão. Essa glória que Deus vai dar para nós, não haverá. Então, como disse o louvor que o irmão Clésio cantou aí com os meninos, eu porfiarei por essa terra de além, ou seja, eu vou insistir, eu vou lutar para entrar nessa terra celestial, porque foi isso que Jesus disse em Lucas. O homem perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? E Jesus disse: insista por entrar pela porta estreita, porque muitos vão querer entrar e não vão poder. Muitos vão querer, não, no dia do julgamento todo mundo vai querer entrar, mas não vão poder, nem todos vão poder. Então Jesus disse: olha, hoje enquanto você está vivo, insista por entrar pela porta estreita, ou seja, viva a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, tema a palavra de Deus, para que você possa entrar. Irmão, agora a segunda parte, que é a mais complicada, e talvez, irmão, tristemente eu tenho que dizer isso, alguns de nós vamos estar nessa parte aqui. Você que está ouvindo aí na internet, você que está ouvindo na rádio, em casa, no CD, talvez muitos de vocês vão estar desse lado agora. E nós não falamos isso, irmão, com alegria, não. Falamos isso com tristeza, porque saber que uma vida vai ser jogada no inferno para ser atormentada para toda eternidade, isso é difícil. Tem uma mensagem que eu preguei aqui há um tempo. O título da mensagem é Pessoas Boas, mas Condenadas. Porque para ser salvo não basta apenas ser uma pessoa boa. Para ser salvo não basta apenas ser uma pessoa benquista. Para ser salvo é preciso ter fé. A fé que leva à obediência, a fé que produz obras de acordo com o que o Evangelho ensina. E no verso 41, a segunda parte do julgamento: então dirá também o Rei Jesus aos que estiverem à sua esquerda: se apartem de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Preste bem atenção, irmão, que o fogo eterno, ele não foi preparado para o homem, ele foi preparado para o diabo e os anjos dele. Mas o homem, pela sua rebeldia, pela sua teimosia, pela sua insubmissão, pela sua desobediência, vai ser jogado lá. E ele diz aqui, e ele ainda chama de malditos, irmão. Ninguém quer ouvir Deus, irmão. Isso será apavorante, desastroso, aterrorizante para essas pessoas. Enquanto isso, irmão, só um instante, enquanto isso nós vamos ter entrado. Nós vamos ter entrado já. Ficou só o povo lá que vai. O que é que vai acontecer com a gente? Como é que vai ser? E muitos que me ouvem agora vão estar lá. Daqui de dentro, talvez alguns vão estar lá. E vai ver a igreja subir, e Deus honrando a igreja. Sabe aquele camarada que não aceitou tua fé? Sabe aquele camarada que zombou da tua fé, que te perseguiu tua fé? Sabe o gemido que você teve, as angústias que você passou, as tristezas que você viveu para poder sustentar a tua fé? Deus vai te honrar nessa hora. Que os teus inimigos e perseguidores vão ver Jesus te recebendo. Aí se cumpre o que Jesus disse lá em Apocalipse capítulo 3 para a igreja de Filadélfia: e eles vão saber que eu te amei. Vai se cumprir aqui. Então,
Agora é a vez deles. Se apartem de mim, malditos, para o fogo eterno preparado por o diabo e os seus anjos. Por quê? Por quê? Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu, sendo estrangeiro, vocês não me recolheram. Eu estava nu e vocês não me vestiram. Eu estava enfermo na prisão e vocês não foram me ver. Então eles vão dizer para o Senhor: mas Senhor, quando nós te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e nós não te servimos? Então Jesus vai dizer: em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos, ele se refere de novo às ovelhinhas dele, vocês não o fizeram, vocês deixaram de fazer a mim. E irão esses para o tormento eterno. Verso 46, irmão. Você está entendendo o que a palavra está dizendo, irmão? Tormento eterno. Tormento eterno. Tem algumas religiões que dizem que o inferno não é uma condenação eterna. Eles dizem isso equivocadamente, porque eu preguei sobre o inferno. A mensagem está no YouTube, está lá, o inferno, 1h15 de pregação. E lá na mensagem nós mostramos detalhadamente o que é o inferno. E o inferno é sim um lugar de tormento eterno, onde as pessoas que vão... O inferno, irmão, deixa eu dizer para você pouco o que é o inferno. A Bíblia diz que o inferno é um lago de fogo e enxofre, não é isso? E o que é o enxofre? É um componente químico do aço. O que o ácido faz na pele da gente? Derrama ácido na tua pele, ácido puro. O que acontece? Ele vai deformar a sua pele. Então, quando a Bíblia diz que o inferno é um lago de fogo e enxofre, as pessoas que vão ser jogadas dentro do inferno, no lago de fogo e enxofre, elas vão ter o seu corpo deformado. O inferno é um lugar escuro. A Bíblia diz que é um lugar de escuridão, de densas trevas. É tão escuro, irmão, que você não consegue ver quem está bem aqui do teu lado. Há gemidos, há dores, há clamores, há suspiros e ais por toda a eternidade, sem ninguém poder fazer nada por eles. Isso é o inferno. A beleza das pessoas, irmãos, serão deterioradas. Corpos deformados, mergulhados no enxofre, no ácido. Isso é o inferno. E essas pessoas vão para lá. Muitos vão para lá. Por quê? Porque Jesus usou o mesmo critério. Porque todas as vezes que vocês deixaram de praticar uma boa obra com os meus pequeninos, vocês deixaram de fazer para mim. Aí alguém, o texto não diz, o texto não diz isso. Eu também não quero dizer uma heresia, eu não vou forçar o texto a dizer o que ele não quer dizer, mas deixa eu só conjecturar comigo mesmo. Vamos dizer que lá na hora alguém diga: mas Jesus, como é que eu ia saber? Se eu soubesse que aquelas ovelhinhas, aquele povo lá era o Senhor mesmo, então eu tinha feito por eles. Se eu soubesse, Jesus, que fazendo para eles, ela está fazendo para ti, então eu teria feito, mas eu não sabia. Talvez alguém diga isso, mas eu quero dizer para você uma coisa: que mesmo que eles digam isso, eles vão ser condenados, porque Jesus não terá o culpado por inocente. O dia do julgamento é o dia do juízo. Não haverá oportunidade para defesa. Hoje nós temos um defensor, e ele se chama Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso advogado, que deu a vida por nós. Aquele que crer, se arrepender, se converter para obedecer o Evangelho, será salvo. Ele é o nosso defensor hoje. Ele é o nosso advogado hoje. Ele está para nos defender, para nos salvar. Qualquer pecador imoral, imundo que tiver neste mundo e se arrepender a Ele, Ele salva. Mas no dia do juízo não. No dia do juízo não tem mais chance não. É por isso que muitos vão querer entrar pela porta estreita e não vão poder. É por isso. Porque no dia do juízo todo mundo vai querer entrar na porta estreita. Então, irmão, será que isso não vai acontecer com alguns de nós? O que nós temos feito pelos pequeninos de Deus, irmãos? O que nós temos feito pelas ovelhinhas de Cristo que estão passando necessidade? O que nós estamos fazendo uns pelos outros? O que nós estamos fazendo? O meu carro serve para socorrer algum irmão que precisa?
A minha moto serve para socorrer algum irmão que está em aperto? A minha cesta básica tem servido para tirar um pouquinho ali, para repartir com o irmão que está precisando? Obras. Se não tiver obra, irmão, é porque não tem fé. E essa fé sem obra de blá 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 não pode salvar ninguém. O texto é muito claro. Então, será que, irmãos, que muitos de nós não vamos estar ali nesse lado por conta disso? Talvez você era uma pessoa boa, uma pessoa direita, uma pessoa honesta, uma pessoa justa, mas a tua fé não produzia obras em você. Por quê? Porque você de repente era muito fechado, muito mesquinho. E o texto mostra muito claro que isso vai ser um critério para o julgamento, e a nossa salvação depende exclusivamente dessa fé. Eu lhe faço uma pergunta: você tem fé? Talvez se eu tivesse perguntado no começo, quantos aqui tem fé? Todo mundo ia levantar a mão. Mas depois de entender o que de fato é fé, será que nós teríamos agora coragem de dizer que temos fé? Será que aquelas pessoas que a gente vê tantas vezes dizendo eu tenho muita fé, será que depois de ouvir uma palavra como essa, será que elas iam ousar continuar a dizer que tem muita fé? Eu lhe pergunto, irmão, aonde está a sua fé? Não é para você me mostrar. Você deve ver se você mesmo tem fé. Você tem visto sua fé? Onde está a tua fé? Deus tem visto a tua fé? Sim, porque Jesus viu a fé do paralítico, vendo-lhes a fé. Foi vista, foi a fé de todos. A mulher do fluxo de sangue, Jesus viu a fé dela. O leproso que foi aos pés de Jesus, Jesus viu a fé dele. Todas as pessoas onde Jesus manifestou um milagre, ele viu a fé deles. Eu lhe pergunto, irmão, você tem visto sua fé? Eu acho que ninguém melhor do que você mesmo para responder isso. Eu não estou casa em casa olhando se o irmão tem fé. Isso é algo, irmão, nós estamos tratando aqui de salvação. Nós estamos tratando aqui, irmão, de eternidade. Nós estamos tratando aqui da tua vida eterna ou da tua condenação. E a Bíblia está dizendo que é preciso nós termos fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Um homem sem fé não agrada a Deus, e essa fé tem que ser manifestada com obras. Me mostre a sua fé sem obras. Me mostre, deixa eu ver a sua fé. Não foi isso que Tiago disse em Tiago 2? Tiago diz, deixa eu ver tua fé sem obra. E ele vai falar assim, porque eu vou mostrar a minha fé através das minhas obras. Deus quer ver fé em nós, irmão. Deus nos trouxe aqui hoje. Eu acho que agora você está entendendo o propósito da mensagem. Eu tenho dito aos irmãos, toda vida que você vier um culto aqui nesse ministério, você vai ouvir uma palavra que vai te preparando para herdar o reino. Sempre. Dependente do tema que seja pregado, oração, dependente do tema que seja pregado, ela estará ali preparando para herdar o reino. Porque essa é a visão da igreja, esse é o propósito do evangelho. E com essa palavra hoje, para a gente pensando, aonde está a minha fé? O que é que eu tenho feito? Onde estão as obras da minha fé? Meu Deus, minha fé está morta. Talvez tenha pessoas que vai sair daqui hoje, meu Deus, a minha fé está morta, eu não sabia. Meu Deus, a minha fé minguou, morreu, e eu não tinha percebido, porque eu não estou vivendo, não estou manifestando essa fé com obras. Então, querido, escute essa palavra, guarde ela no teu coração, ame a Deus, viva a fé e pratique as obras, porque Deus te dará salvação, não pelas obras, mas pela fé que produz as obras.